Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo essa aula gravada. Estou aqui com nossos alunos e colegas de vocês do primeiro B e primeiro A, além do nosso querido estagiário José Carlos, ao vivo aqui comigo. E os primeiros avisos dessa aula é a OBMAP. Lembre-se ali, ó, a OBMAP, ela vai estar acontecendo nos dias 30, certo? Vai ser no dia 32, para quem for fazer a aula impressa, né? Fazer a prova impressa na escola. Lembrando que essa opção é só para quem não tem acesso à internet, tá? Você que tem acesso à internet perene, faça a prova online. E a prova online vai ser para o pessoal dia 31, no sábado, e a segunda chamada vai ser no dia 2, tá bom? Porque sábado, dia 31, vai ser letivo para a gente. E lembrando, a OBMAP não é opcional, ela é a terceira avaliação, terceira e última avaliação dessa unidade, e a nota dela 60% vai ser por participação e 40% será por acertos. Lembrando, quem não fizer a segunda chamada na segunda-feira não terá direito a outra segunda chamada, porque a OBMAP ela tem um prazo, e você fica sem essa nota. Não perca essa oportunidade, porque essa promoção de notas por participação que eu fiz no estudo dirigido e fiz no teste 3, né, é por tempo limitado, tá? De fato, estamos nessa unidade no tempo da misericórdia, então você que vacilou na primeira, você que vacilou na segunda, aproveita porque é só agora, viu? Quarta unidade, a mão vai pesar. Ok? Quarta unidade, a mão pesa, até porque estamos aí sem saber como é que vai ser a nossa semana dia 26, né? Não sabemos ainda o que nos reserva. Então, por isso, estamos adiantando as avaliações. Essa semana tem avaliação, ok? Então, faça a avaliação. Essa avaliação não tem nota de participação, viu? Então, por favor, faça direito. Vamos lá, gente? Então, propriedades da potenciação. O último assunto, nós já vimos funções afins. Os assuntos do primeiro ano, eles são focados em funções, tá? Ótimo, Ícaro. Ícaro está dizendo aqui, Deus está no controle, irmãos. Amém, amém, aleluia, meu querido, amém. Então, mas assim, ele dá capacidade para você estudar. Então, estude, viu? Estude. Né? Então, bora lá. O primeiro ano, ele é focado mais em funções, tá? Poderia trabalhar um pouquinho de geometria, mas não deu tempo. Aí a geometria a gente vai trabalhar nos assuntos do segundo ano. Estamos encerrando a terceira unidade, então a próxima unidade nós já começaremos a entrar no assunto do segundo ano, tá? E o segundo ano eu considero um ano muito decisivo para matemática. Então saiba que os assuntos eles vão ficar mais intensos e por isso a necessidade do estudo, a necessidade da CAM, a necessidade de revisões, tá bom? Vamos trabalhar bastante geometria nesse assunto do segundo ano. Porque no primeiro são 4 funções, infelizmente nós só veremos 3, né? Que é função afim, função do primeiro grau, função quadrática, que é a função do segundo grau, e função exponencial. Aí não vamos ver a logaritmo, aí eu vou tentar lembrar disso, que aí no terceiro ano a gente passa log para vocês, tá bom? Logaritmo. Aí ano que vem, que vocês já vão estar concluintes, aí a gente passa logaritmo para vocês, ok? Porque o terceiro ano ele é meio que uma revisão de todo o ensino médio. Sendo isso, a gente vai para trabalhar equações exponenciais, funções exponenciais, a gente precisa trabalhar as propriedades das potenciações. E é isso que a gente vai fazer agora. Trouxe as propriedades da potenciação para a gente trabalhar juntos. Não, ainda é primeiro ano, viu? Exponencial ainda é no primeiro ano. Aí, ao final dessa unidade, que a gente entra no segundo ano letivo. Certo? Ok. Então, gente, a propriedade 1 é a propriedade da soma. O que essa propriedade diz? Né? O que a gente pode definir? Quando temos números... Opa, é da multiplicação, esse sinal é de vezes. Pronto. Quando temos números de bases iguais que se somam, o resultado será a mesma base
e somaremos os expoentes. Tá? Como assim? Ó, x elevado a m vezes x elevado a p. O resultado será x elevado a m mais p. Natan, que isso, socorro. Natan, você vai querer matar a gente? Calma, gente. Deixa eu só fazer para vocês aqui, vocês verem, tá bom? Eu tenho um número qualquer. Então, vou fazer aqui. Exemplo 1, tá? Desespera não. Não tá na hora de chorar ainda. É mais tarde. Mais tarde você chora. Agora não. Agora tá tranquilo. Então, você tem aqui, ó. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. O resultado disso é a mesma coisa que 3 elevado a 5 mais 2. Ou seja, 3 elevado a 7. Tá? Então, ó, vamos observar aqui direitinho. Bases iguais. Bases iguais, você vai fazer o quê? Você vai somar os expoentes e conservar a base. Tranquilinho, gente. Olha que delícia. Facinho, tranquilo, com calma. A gente chega lá. Olha, então aqui, ó, 3 elevado a 5 vezes, viu, gente? Isso é multiplicação. Vezes 3 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 5 mais 2, que dá 7. Você soma os expoentes, tá? Então, exemplo 2. Vamos fazer com letrinhas agora. Então, eu tenho aqui y elevado a 3, y elevado a 3, vezes y elevado a 7, vezes y elevado a menos 2, tá? Porque as potências, elas podem ser negativas. Isso aqui é a mesma coisa que y elevado a 3, mais 7, mais menos 2. Ou se você quiser colocar o menos 2 direto, pode também, tá? Então, continuando isso aqui, continuar embaixo, melhor. Então, continuando isso aqui, você troca aqui, vai ficar menos 2, né? Sinal de fora, mais com menos dá menos. 3 mais 7, 10. E 10 menos 2, 8. Então, vai ficar y elevado a 8, certo? Mas a gente fez uma soma, tá? Só para deixar claro. Isso, o início de um sonho, viu, gente? Isso aqui é o início de um sonho. Vai dar tudo certo, viu? Cuidado para você não virar um meme. Não virar o meme do início de um sonho deu tudo errado. Não, tem que dar tudo certo. Viu? Então vamos lá. Então é isso aqui, ó, gente. Então você vai fazer o que? Você vai fazer o processo de soma dos expoentes, tá? Beleza. Então, como a divisão ela é o contrário da multiplicação, se na multiplicação eu somei os expoentes, na divisão eu vou subtrair os expoentes, tá certo? Que é o que a gente chama também de cancelamento, tá? E aí a gente faz o cancelamento dos expoentes. Então vamos ver como é que seria esse cancelamento aqui. Então aqui, ó, eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 8, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5 menos 8. E 5 menos 8 é 2 elevado a 3, certo? A menos 3 porque o número negativo é maior, tá? Eu estou com R$ 5, mas estou devendo 8, pago um pouco da dívida, fico devendo 3 ainda, certo? Ok, gente? Então, 2 elevado a menos 3. Só por curiosidade, quando a gente tem potência negativa, vocês lembram o que a gente faz para resolver potências negativas? Recordam? Você coloca um em cima e a base embaixo. E aí Isso. coloca, eleva a base ao expoente positivo agora. Então, quando você faz uma inversão, então 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre
2 elevado a 3. É isso aí, gente. Tá bom? Então, só para lembrar vocês, tá? Sobre essa realidade. Então, quando vocês tiverem potência negativa, você vai fazer uma inversão. Uma inversão da fração. Pronto. Aqui, ó. Pensa aqui. Você está com 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, esse menos aqui, ele vai indicar que você vai inverter essa equação aqui, essa fração. O 2 é como se tivesse um 1 embaixo, não é? Se tem um 1 embaixo, aí a gente inverte, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. Um outro exemplo seria aqui, ó. Eu tenho 2 terços elevado a menos 5, certo? Então, para eu fazer esse cálculo, eu vou inverter a fração. Então, vai ser 3 meios elevado a 5. E esse 5, ele vai elevar tanto o 3 quanto o 2. Então, isso aqui vai ser 3 quintos elevado ou sobre 2 quintos. Então, essa será a forma final, certo? 2 terços elevados a menos 5 é a mesma coisa que 3 meios elevado a 5, que é a mesma coisa que 3 elevado a 5, 2 elevado a 5. Tá? Então, potência negativa, você vai pensar em plantar bananeira, tá? Potência negativa, você vai plantar bananeira. Coloca o número para plantar bananeira. Você inverte ele. Bota as pernas para cima. Tá bom? Então, aqui, só para a gente recordar como é que a gente lida com potências negativas, tá? Mas tem cálculos que vocês podem deixar isso aqui tranquilo, tá? Podem deixar 2 elevado a menos 3 numa boa. Agora aqui, a regra da potência dentro, potência fora. Então, aqui, depois eu coloco a explicação disso. Potência dentro, potência fora. X elevado a m elevado a p. Então, quando você tem uma potência dentro do parênteses e uma potência fora, você vai multiplicar as duas, tá bom? Então, fazendo um exemplo aqui. Exemplo 1. Olá, Bianca. Bom dia. Então, quando você tem aqui, ó, 3 elevado a 4 sobre, né, entre parênteses, elevado a 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 4 vezes 6. Certo? Que é a mesma coisa que 3 elevado a 24. Natan, a gente acha isso na CAN? Acha, gente, viu? É só você colocar lá potenciação ou propriedades da potenciação na busca que vai aparecer, viu? Mas depois eu coloco as recomendações. É porque tem recomendação minha ainda, que eu não vou colocar outra agora para não ficar... Porque as recomendações de agora, elas estão mais relacionadas ao assunto da avaliação que vocês vão fazer essa semana. Então, eu vou deixar do jeito que está, viu? Então, 3 elevado a 24. Fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Então, a gente tem aqui, ó, 3... fazer com uma letrinha. X elevado a 3 elevado a menos 6. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 3 vezes menos 6. Que é a mesma coisa que x elevado a menos 18. Ok? Então, é a forma que... E x elevado a menos 18 é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 18, tá? O 1 também fica elevado a 18, mas como 1 elevado a 18 é ele mesmo,
né? Então vai ficar 1 sobre x elevado a 18. Ok? Então, potência negativa, só para Bianca que chegou agora, potência negativa, a gente vai fazer uma inversão, tá, dos números. Ok? Pronto. Então, belezinha, resolvido. Vamos seguir para a próxima propriedade, certo, gente? Então, a próxima propriedade é essa aqui. X vezes y elevado a p igual a x elevado a p vezes y elevado a p. Como assim? Dois números que estão se multiplicando e estão elevados ao mesmo número, você pode dizer que esse número pode elevar os dois números separadamente. Como assim? Bora lá, vou fazer tanto exemplo indo quanto exemplo vindo, tá? Então, exemplo 1, eu vou colocar aqui. 3 vezes 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Como assim, Natan? Ó, 3 vezes 4 dá 12, tá? 12. 12 vezes ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144, tá? E agora aqui, 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 9 vezes 16 também dá 144. Ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Tá bom? O resultado vai ser o mesmo. Ou seja, aqui, quando você vê aqui, ó, x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que x vezes y elevado ao quadrado. Então, você já adianta, em vez de você fazer 3 contas, faz 2. Multiplica aqui primeiro, depois eleva. Então, dá uma facilitadinha, certo? Ok, gente? Vamos continuar, tá? É a última. Não são muitas propriedades, não. A última, essa aqui, da divisão, né? X sobre y elevado a n é a mesma coisa que x elevado a n sobre y elevado a n. Então, opa, quase some tudo aqui. Voltei. Então, resolvendo aqui, com muita tranquilidade, nós temos que do parênteses aqui, 15 meios elevado ao cubo é a mesma coisa que 15 ao cubo sobre 2 ao cubo. Ok? Então, essas propriedades, tanto indo quanto vindo, é a mesma coisa, tá? Então, essas são as propriedades da potenciação. É bom estudar isso na CAN depois, porque vai fazer de uma maneira prática. Agora, vocês não vão ser avaliados sobre exponencial nessa unidade. Só atividade, viu? Aí, equação exponencial, eu vou avaliar vocês no início da próxima unidade. Então, meio que a gente vai entrar com o primeiro assunto do primeiro ano ainda para o segundo. Mas vai ser rapidinho, só para avaliar vocês de equação exponencial, tá bom? Mas o mais vai ser mais essa questão de... a avaliação mesmo vai ser sobre os assuntos que eu passei antes. A avaliação dessa semana. Então, deixa eu ver se eu coloquei os casos específicos. Potência negativa. Dois inteiros para fora. Pronto. Esses 3 aqui eu tenho que fazer agora. Então, potências negativas, a gente já percebeu, já viu, né? Então, potências negativas, nós inverteremos o número. O número, certo? E elevaremos por um expoente positivo
após a inversão. Não, gente, é porque tem as aplicações, né? Eu estou começando a ensinar vocês o mecanismo do assunto. Calma que a gente vai chegar ainda na nossa cereja da coxinha, tá bom? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Então, aí a gente tem os exemplos das nossas inversões. Então, 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 quarto. Tanto 1 quanto 4 são elevados a 3. E como qualquer número elevado, 1 elevado a qualquer número, é ele mesmo. Então, 1 sobre 1 sobre 4 elevado a 3. Tá? Então, isso aqui é a inversão. E aí, só para a gente lembrar o exemplo da fração, porque eu tirei aqui, eu acho que eu tirei. Então, para deixar aqui também. Então, o exemplo 2 é quando já é fração. Quando já é fração, o comportamento é só um pouquinho diferente. Então, vamos lá. 12 sobre 25 elevado a 6, a menos 6, né? Então, a menos 6. Isso aqui é a mesma coisa, você pega a fração, ó, inverte. Inverteu a fração, o expoente fica positivo. Certo? E isso aqui é a mesma coisa que 25 elevado a 6 sobre 12 elevado a 6. Obviamente, eu não vou terminar esse cálculo, né? Porque isso aqui vai dar um número gigantesco. Ok? Só um detalhe, na digitação, no Excel, você vai fazer um cálculo assim no Excel, você aperta acento circunflexo, viu, gente? Então, isso aqui, ó, 25 elevado a 6, caso você tenha que digitar em uma questão aberta ou alguma coisa assim, por exemplo, 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 chapeuzinho 6, viu? Isso aqui é a forma de você fazer o cálculo para potenciação, porque no teclado você tem como elevar até 1, 2 e 3, mas que isso não dá. Aí é só você fazer isso aqui, 2 chapeuzinho 6, ou 5, ou qualquer número que você quiser, tá bom? Ok, números elevado a 1 serão iguais a eles mesmos, né? Ou, melhor dizendo, conserve a base. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, 6 elevado a 1 é 6. 0,5 elevado a 1 é 0,5. E assim por diante. Tá? Então, você mantém o número. Agora, se for elevado a 0, o resultado é 1. Então, qualquer número elevado a 0, salvo uma exceção. Tá? Tem uma exceção só. Então, qualquer número elevado a 0, ó, 6 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0 é 1. Tá? Qualquer número elevado a 0 é 1, viu, gente? Beleza? Qualquer número elevado a 0 é 1. Ok, Natan. E a exceção? Salvo uma exceção. O caso do 0 elevado a 0. Isso aqui, gente, é uma coisa que na matemática a gente chama de indeterminação, tá bom? Então, sempre que quando a gente tem esse caso aqui, ó, 0 elevado a 0, isso aqui é uma coisa que a gente chama como resultado indeterminado. Não existe resposta, certo? Algumas literaturas vão dizer que é 1, mas o mais correto é você dizer que é indeterminado. Então,
não tem como você responder isso, tá? 0 elevado a zero. Se a sua solução der 0 elevado a zero, quer dizer que a sua solução é o conjunto vazio, tá? Na matemática, facinho assim para eu lembrar, José que está aí na faculdade, eu talvez lembre melhor, eu conheço dois casos de indeterminação fáceis de lembrar, que é o 0 elevado a zero e o 0 dividido por zero, tá? Não existem respostas para essas duas coisas aqui, tá? 0 elevado a zero não se sabe. 0 dividido por zero não se sabe também, tá? Então, esse é mais um caso. E aí tem um outro caso de potências fracionárias. Isso mesmo, né, José? Pronto. Tô tão ruim, tô tão esquecido assim do tempo da faculdade, então, não, José. Potências fracionárias, gente. Como assim, ó? Isso aqui vocês vão usar menos, mas é importante saber. Quando você tem 2 elevado a 5 sextos, isso aqui, quando a gente tem uma fração como expoente, dá para você transformar em raiz. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de o número de baixo, ele é o índice da raiz, então, e o número de cima fica dentro. Então, aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz sexta de 2 elevado a 5. Não tem como você transformar raízes em potências, certo? Ah, eu não sei calcular a raiz, Natan, mas eu sei calcular a potência. Por exemplo, você tem que calcular a raiz cúbica de 1.200. Tá? Raiz cúbica de 1.200. Isso aqui é a mesma coisa. Qual a potência do 1.200? É 1, né? Não tem potência aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1.200 elevado a 1 sobre 3. Porque o 3, ele é o índice da raiz. Aí você deixa ele aqui. Tá? Então, só para vocês saberem, por quê, gente? A potenciação, ela é a operação inversa da radiciação, tá? Então, você consegue transformar raízes em potências. Eles são inversos, assim como a multiplicação é a inversa da divisão e vice-versa, tá? Então, você consegue transformar raízes em potências. Isso aqui é interessante porque na hora dos cálculos vocês vão precisar saber disso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma raiz do quarto grau, né, de 2 elevado a 16. Qual uma maneira da gente resolver isso aqui? Eu vou transformar em fração. Então, 2 elevado a 16 sobre 4. Né? O espaço está acabando. Espera aí. Pronto. 2 elevado a 16 sobre 4. E 16 sobre 4 dá para simplificar por 4. Então, o resultado disso aqui é 2 elevado a 4. Então, não precisaria você resolver tudo. Mas teria como resolver aqui dentro mesmo, simplificando aqui. Pela propriedade da potenciação, você sabe que 2 elevado a 16, né? E como a potência é 4, para sair de dentro da raiz, sai de 4 em 4, né? Então, você poderia colocar assim, ó, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Porque na multiplicação a gente soma os expoentes, né? Então, isso tudo aqui é 2 elevado a 16. Aí você tiraria um 2, outro 2, outro 2, outro 2 de dentro da raiz. 4 números 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, tem várias maneiras, né, da gente resolver. O importante é a gente saber as propriedades para que, conhecendo as propriedades da potenciação, a gente consiga se virar melhor dentro dos cálculos. Tá certo? Então, vamos tentar fazer aqui alguns exemplos, trabalhando com a fatoração agora. Eu vou só parar esta gravação para a gente continuar com a fatoração.